Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora chegando ao final do livro, nos últimos capítulos. O livro Robinson Suíço, capítulo XIII, 10 anos depois, o segredo de Frederico. Assim se passaram 10 anos, todos consagrados à paz e à felicidade dos trabalhos de conquista e de enraizamento no local. No fim das contas, bem podíamos mostrar-nos orgulhosos da obra realizada. Nossas principais habitações eram belas, cômodas e principalmente sãs. Felsenheim oferecia-nos abrigo seguro e as provisões eram suficientes durante o inverno. Por outro lado, Falkenhorst era residência de verão, casa de campo para qualquer ocasião. Waldeck, Prospect Hill, O Retiro, etc., eram como agradáveis fazendas, dessas que o viajante perdido nas montanhas suíças jamais aborda sem encontrar a mais franca e cordial das acolhidas. Elizabeth alegrava-se com esta última comparação e olhava à distância para a barreira rochosa que se elevava no horizonte do lado da caverna. Veja, dizia-me ela, observe, são os Alpes, com os seus cumes cobertos de neve. As árvores que se balançam lá longe, encostando a cabeça nas nuvens, são os pinheiros da Floresta Negra. E lá, diante da fazenda, estende-se o Lago da Constância, com as suas águas límpidas e tranquilas. Eu não deixava de compartilhar daquelas comoventes ilusões, porque recordar a pátria é coisa que nunca se deixa de fazer. Os arredores de nossa moradia mostravam-se tão ricos quanto agradáveis. Todas as plantações tinham sido brilhantemente bem-sucedidas. Entre a gruta e a baía, uma multidão de árvores e arbustos plantados em agradável confusão davam ao conjunto aspecto de um verdadeiro jardim inglês. A própria ilha do Tubarão, que se percebia ao meio do mar, deixara de ser um árido banco de areia. Ali havíamos plantado palmeiras, pinheiros e outras altas árvores. O bloco das mangueiras e dos rosais protegia o solo contra o ímpeto das vagas. O primeiro plano dessa paisagem marítima era animado, tanto na face que dava para o mar como do lado da praia. Por grande variedade de pássaros aquáticos, os cisnes negros misturavam-se aos gansos, bandos de patos de várias cores entregavam-se a mil proezas incessantes. De tempos em tempos, via-se emergir dos rosais uma garça real, cuja cabeça era guarnecida por um penacho prateado e penas cor de púrpura. Mais adiante, no interior, nas imensas pradarias sombreadas por grandes árvores, passeavam avestruzes em liberdade. Grous, perus, abertadas, mantinham-se à vontade nas nossas vizinhanças. Outras aves preferiam construir seus ninhos nas grandes matas da Ponte da Família. Quanto aos belos pombos azuis das Molucas, embora seu principal reduto fosse Falkenhorst, vinham constantemente recolher-se sob a nossa galeria. Enfim, achávamos-nos cercados de coisas tão alegres e agradáveis que muitas vezes comparávamos aquela região ao paraíso terrestre. O lugar, antigamente tão árido e desolado, estava irreconhecível. E, graças a nossos trabalhos e cuidados, tornara-se o mais agradável e seguro dos abrigos. Tinha como limite à direita o rio do Chacal, cujas margens escarpadas eram cobertas de palmeiras espinhosas, aloés e figueiras da Índia, entre as quais, de espaço a espaço, se erguiam laranjeiras e limoeiros selvagens. Aquelas plantas todas formavam uma barreira tão espessa que nem mesmo um rato seria capaz de franqueá-la. À esquerda ficavam os rochedos inacessíveis e, entre eles, a Gruta de Cristal, onde somente procurávamos abrigo nos dias de verão muito ardente. Todo o espaço compreendido entre a gruta e o rio era coberto por jardins. Uma paliçada de bambus entrelaçados com plantas espinhosas envolviam-nos completamente e defendiam as passagens acessíveis entre os rochedos. A paliçada se dirigia em linha reta de nossa casa ao rio do Chacal. No interior do triângulo havia um pequeno campo de trigo, uma plantação de algodão, uma de cana-de-açúcar e finalmente a horta de Elizabeth, assim como um pequeno pomar com todos os frutos da Europa. As diferentes plantações eram irrigadas por meio de pequenos canais e por encanamentos de bambu que recebiam água do rio e distribuíam por todo o terreno. As árvores europeias haviam crescido com uma rapidez e uma pujança quase incríveis, mas seus frutos haviam perdido em parte o sabor original. Em compensação, as frutas naturais do lugar eram abundantíssimas. Abacaxis, figos, goiabas, laranjas e limões transformavam aquele ponto da ilha por nós habitado num verdadeiro Éden, onde todas as riquezas da criação se acumulavam. A Ilhota da Baleia não fora esquecida. Embelezamo-la com plantações, tal como fizéramos com a Ilha do Tubarão. No entanto, o lugar só se destinava a trabalhos mais grosseiros. Era ali que nos dedicávamos a preparações que exalavam mau cheiro, como era o caso da preparação do peixe, das gorduras, do curtume de peles, da fabricação de velas. A oficina para aqueles trabalhos fora localizada numa reentrância dos rochedos ao abrigo do sol e das chuvas, portanto.
Nossas atenções dividam-se entre esses diferentes estabelecimentos, sem esquecer, no entanto, os que se achavam afastados por nós chamados colônias. Em Valdeg, pouco a pouco transformamos o charco em arrozal, o qual pagava as nossas fadigas, com excepcionais colheitas. Por outro lado, em Prospect Hill, fizemos uma plantação de algodão em regra. De tempos em tempos, fazíamos uma excursão de reconhecimento até o desfiladeiro da savana, a fim de ver se algum elefante ou qualquer outro animal nocivo não havia penetrado em nossos domínios, e se achavam em bom estado as barreiras levantadas naquelas paragens. Nessas ocasiões, Frederico subia ao rio no seu caiaque e nos trazia provisões de cacau, de bananas e de ginção. Transportávamos na carroça o produto das colheitas, da caça ou argila para a fabricação de louça destinada à confecção de utensílios domésticos. Grandes modificações se verificaram quanto aos animais domésticos. A família de Turco e Bila aumentava regularmente todos os anos. O búfalo, fêmea e a vaca davam-nos anualmente um bezerro de sua raça, mas não amestramos senão uma novilha e um segundo touro. Ensinamo-lhes a se deixarem montar e a servir como animais de tração, como seus antepassados. À vaca déramos o nome de Loura, em vista da sua cor amarelo pálida, e ao búfalo o de Trovão, por causa dos seus profundos mugidos. Tivemos também 2 burricos, macho e fêmea, que receberam respectivamente os nomes de Flecha e Alerta, em vista da rapidez de sua andadura. A porca que havíamos localizado na ilha morreu depois de algum tempo, mas legara à espécie tal espírito de independência e de selvageria que todos os nossos esforços foram baldados para modificá-lo. Os outros animais multiplicaram-se também, de modo que podíamos de vez em quando sacrificar alguns sem receio de extinguir-lhes a raça. Tal era, mais ou menos, o estado da colônia 10 anos após a nossa chegada à costa. Os recursos estavam multiplicados, nossas forças e indústrias tinham feito progresso, a abundância reinava em todos os setores, e a maior parte dos perigos que poderíamos temer tinham sido previstos. Conhecíamos tão bem a parte da ilha que habitávamos quanto o jardineiro conhece o seu jardim, mas em meio a tantas riquezas e facilidades, alguma coisa nos fazia falta. Os homens, nossos irmãos. Em 10 anos não lográramos descobrir, quer sobre a terra, quer sobre o mar, o menor traço humano. Muitas vezes tivemos os olhos voltados para o oceano, sem jamais descobrir quem quer que fosse. Isso para nós representava um sentimento doloroso de que ninguém falava. No entanto, a necessidade de rever nossos semelhantes era tão forte que a ela não podíamos renunciar. Vivíamos muito bem e jamais nos vimos atacados senão por um ou outro acesso de febre ou por ligeiras indisposições. Meus filhos já não eram crianças. Frederico tornara-se um homem forte e vigoroso. Não era o mais alto, mas seus membros eram admiravelmente desenvolvidos pelo exercício. Tinha 25 anos. Ernesto completara 23, ainda que bem constituído, era menos vigoroso que o irmão, mas se tornara um jovem instruído, de um critério sólido, e são, sendo, sem a menor dúvida, a primeira cabeça da família. Rudley pouco mudara, era grande e robusto, seu caráter, sem qualquer traço mais característico, poderia ser considerado um intermediário entre os seus 2 irmãos. Minha mulher, Elizabeth, essa não envelhecera muito. Quanto a mim, meus cabelos se tornaram inteiramente brancos, ou, para ser mais exato, não me restavam mais do que alguns fios. No entanto, senti-me ainda forte e vigoroso, embora não mais fosse o homem jovem empreendedor que 10 anos antes iniciara a criação de uma pequena colônia, então em plena prosperidade. Facilmente se compreenderá que, com o crescimento dos rapazes, nem sempre me foi fácil de guiá-los como nos primeiros tempos. Meus filhos sentiam tal ânsia de liberdade que, por vezes, se ausentavam dias inteiros. Frederico empreendeu certa vez uma fuga desse gênero, causando-nos viva preocupação. Reunira provisões, equipando seu caiaque, depois do que aventurou-se pelo mar. Sobrevindo a noite sem que ele regressasse, minha mulher começou a lamentar-se. Desamarrei a piroga e pouco depois chegávamos à ilha do Tubarão. Ali do alto forte que havíamos construído, içamos o pavilhão para dar sinal e demos uma salva de canhão como alarme. Instantes após, lobrigamos nos confins do horizonte um ponto negro destacado por meio das vagas que espelhavam o sol poente. Por meio de uma luneta, não tardei em reconhecer o fugitivo que remava com dificuldade o caiaque pesadamente carregado. Fomos a seguir para a praia e recebemos-lo de braços abertos. Parece-me, disse-lhe eu, meu caro Frederico, que os resultados não foram nada maus, mas sua demora nos encheu de preocupações. Não era minha intenção demorar, respondeu-nos, mas como podem ver pelo que trago, fiz uma descoberta que por si só vale todos os tesouros do mar e que breve nos obrigará a novas excursões. Voltamos à Bahia, onde nos esperava Elizabeth e Frederico. Depois de descarregar um enorme saco de ostras, começou a contar. O tempo estava tão bonito e o mar tão calmo que não pude resistir ao desejo de fazer um passeio marítimo.
Dirigi o caiaque para os bancos de areia da costa ocidental. Uma verdadeira multidão de pássaros aquáticos voltejava em torno daqueles rochedos. Morsas, elefantes marinhos e toda espécie de focas estendiam-se ao sol, dando guinchos de alegria. A vizinhança daqueles monstros parecia-me perigosa, e assim orientei o barco na direção de um magnífico pórtico rochoso que se encurvava sobre as águas como o arco de uma imensa ponte. Reinava ali um frescor delicioso por toda a parte e se observava a prodigiosa multidão de minúsculas andorinhas que ali tinham seus ninhos. Atravessando aquelas margens, encontrei-me numa grande baía, cujas margens baixas e férteis davam para uma imensa savana. Pequenos bosques de árvores de todas as variedades impediam a uniformidade da passagem. À direita se levavam grandes massas rochosas, das quais a que eu acabara de transpor representava a continuação. À esquerda corria um rio límpido e suave. Depois desse rio estendia-se um pântano que ia terminar em espessa floresta de cedros. Enquanto guiava o caiaque por entre as sinuosidades das margens, notei grandes ostras dispostas em camadas no fundo das águas transparentes. Depois de fazer abundante colheita, tive a curiosidade de abrir alguma para experimentá-las. E qual não foi minha surpresa ao descobrir? Mas o melhor é que vocês mesmos vejam. Um pouco antes, na página anterior tem um desenho. Fomos a seguir para a praia e recebemos-los de braços abertos. Estendeu-me uma caixinha que abri, dando um grito de curiosidade. Pérolas orientais de grande beleza. Meu filho, você descobriu um tesouro que algum dia poderá ser para nós de grande proveito. Em seguida, minha mulher e meus filhos voltaram-se ao caiaque, a fim de examinar com vagar as ostras que continham pérolas. Frederico ficou só junto a mim. Reservara para o fim do melhor da sua narrativa para contar-me o seu principal segredo. Mas não é tudo, disse-me ele. Imagino que no meio dos rochedos, entre os pássaros que volteavam em torno de mim, com um galho, consegui abater um albatroz. E calcule minha surpresa quando percebi uma de suas patas amarradas com um pedaço de roupa branca. Tirei-o e pude ler, em bom inglês, as seguintes palavras. Salvai o pobre náufrago da rocha fumegante. Não posso exprimir minha emoção ao fazer tal descoberta. A partir daquele instante, não tive senão uma ideia de procurar nas costas do mar o rochedo que fumega e salvar o abandonado que clama por socorro. Nada descobrindo daquele lado, amarrei a pata do albatroz, um pedaço de pano retirando o primeiro e enviando assim a seguinte mensagem em inglês. Tenha confiança em Deus que o socorro está próximo. Se o pássaro voltar à pessoa que o enviou, poderá ela ler as minhas palavras e saberá que está sendo procurada. Estou muito satisfeito com você por ter agido com prudência e discernimento. De resto, é bem possível que a mensagem provenha de muito longe, que jamais possamos chegar ao náufrago, mas continuemos a guardar segredo. Enquanto isso, faremos outras pesquisas de comum acordo. Voltamos para junto da família, empenhada em abrir as ostras que continham as pérolas. Não falei a ninguém a respeito da revelação de Frederico, porque ainda não sabia qual resolução adotar. No entanto, as pérolas ainda eram muito importantes para que delas pudéssemos esquecer-nos, e do dia seguinte em diante pediram-me com insistência os rapazes que fizéssemos uma pesca em regra. Como fosse necessário o equipamento apropriado, forjei eu mesmo 2 grandes ancinhos e 2 pequenos ganchos de ferro. Provi os primeiros de longos e sólidos cabos de madeira, com anéis de ferro, a fim de fixá-los à quilha da chalupa, arrastando-a à medida que passássemos sobre o fundo em que se encontravam as ostras. Os pequenos ganchos serviriam para mais comodamente retirar as ostras que não pudessem ser atingidas pelos ancinhos. Fritz, muito hábil na confecção das redes, preparou uma delas bastante forte para fixar os ganchos recolhendo as ostras. Por estes retiradas, nesse meio tempo, Frederico em silêncio adaptava seu caiaque, no qual pretendia preparar lugar para outro passageiro. Só eu conhecia o segredo daquele trabalho, de modo que somente eu mesmo poderia ler na alma de meu filho a esperança que o animava. Alegrava-me com isso, mas não ousava encorajá-lo.